Página 154, tema 4. Moluscos, artrópodes e equinodermos. Moluscos. Os moluscos pertencem ao filo Molusca. Podem ser encontrados em ambientes aquáticos, principalmente marinhos ou terrestres. São exemplos desse filo o caramujo, a ostra, o marisco, a lesma, a lula e o polvo. O corpo dos moluscos apresenta simetria bilateral. É recoberto por um tecido, o manto. Em muitas espécies, esse tecido é responsável pela produção de uma concha de proteção calcária que os envolve parcial ou totalmente. Os moluscos apresentam grande variedade de formas, mas todos possuem o corpo mole. O corpo desses animais pode ser dividido em cabeça, saco visceral e pé. Na cabeça estão a boca e os órgãos, como olhos e tentáculos, relacionados à percepção de estímulos. O saco visceral contém os órgãos internos relacionados à digestão, respiração, excreção, circulação e reprodução. O pé é uma estrutura musculosa responsável pela movimentação e fixação do animal. A digestão desses animais pode ser intra- ou extracelular, e os restos não aproveitados são eliminados pelo ânus. A respiração, em alguns moluscos, é realizada por brânquias, estruturas de paredes finas por onde circula o sangue, enquanto outros respiram por meio de estruturas similares a pulmões, que são as cavidades internas revestidas pelo manto e ricamente vascularizadas pelo sistema circulatório. Observem o esquema, a anatomia de um caracol. Então, nós temos aí a concha, a cabeça e o pé. O saco visceral dos caracóis localiza-se dentro da concha. E depois nós temos aqui, olha, todas as estruturas que compõem aí o caracol. Então, nós temos os olhos, a boca, gânglio cerebral, o ânus, tentáculos, pulmão, coração, concha, manto e estômago. Página 155. Nos moluscos, a reprodução é sexuada, a fecundação é cruzada e, dependendo da espécie, pode ser externa ou interna. Há espécies hermafroditas, como a maioria dos caramujos, e espécies em que os sexos são separados, como as lulas e os polvos. Muitas espécies aquáticas apresentam estágio de larva. Classificação dos moluscos. Os moluscos podem ser divididos em alguns grupos. Os gastrópodes têm como representantes os caramujos e as lesmas. Os bivalves são representados por ostras, mariscos e mexilhões. E os cefalópodes podem ser exemplificados pelas lulas, pelos náutilos e pelos polvos. Então, observem aí as imagens. Na primeira, nós temos os gastrópodes, como o caramujo. Podem ter concha e apresentam uma língua raspadora, chamada rádula. É com essa língua que eles vão capturar o seu alimento. Os bivalves, como o marisco, habitam exclusivamente ambientes aquáticos e têm o corpo protegido por uma concha constituída de duas partes, chamadas valvas. Os náutilos são cefalópodes que possuem concha. Os cefalópodes, como o polvo, são moluscos exclusivamente marinhos e apresentam tentáculos, que partem da cabeça, daí o nome, cefalópodes, céfalo, cabeça, podos, pés. Os tentáculos são usados para locomoção e apreensão de presas. Prestem atenção na explicação. Então, os moluscos, eles são animais de corpo mole, geralmente protegidos por concha calcária. Representantes são as ostras, os mexilhões, caramujos, lesmas, caracóis, lulas e polvos. Vivem em todos os ambientes, desde as profundezas oceânicas até o topo das árvores. A maioria é marinha, mais de 150 mil espécies, com ou sem concha, assimetria bilateral, sistema digestório completo, sistema circulatório presente, sistema respiratório presente, que podem ser por brânquias e pulmões, sistema excretor presente, sistema nervoso presente, a reprodução sexuada. Página 156, artrópodes. Os artrópodes, representantes do filo Artrópoda, correspondem a cerca de 80% de todos os animais já descritos. Eles apresentam apêndices articulados, especializados em diferentes funções, e um esqueleto externo, o exoesqueleto, rígido e impermeável,
que minimiza a perda de água por evaporação e fornece proteção e suporte para os músculos dos apêndices articulados. Em algumas regiões do corpo, como nas pernas, o esqueleto tem articulações que possibilitam a movimentação. Observem a imagem de um besouro, reparem nos apêndices articulados desse animal. De tempos em tempos, os artrópodes precisam trocar o exoesqueleto, pois ele é rígido e não permite o crescimento do animal. Esse processo se chama muda ou ecdise e, durante ele, o corpo do animal se expande, pois o novo exoesqueleto se mantém flexível durante um período. Passado esse tempo, ele se torna rígido novamente. O corpo dos artrópodes é segmentado e dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em alguns artrópodes, como os camarões, os caranguejos e as aranhas, a cabeça e o tórax formam uma estrutura única, o cefalotórax. Vários representantes dos artrópodes têm a capacidade de voar. O tubo digestório dos artrópodes tem boca e ânus, e a digestão é extracelular. A maioria das espécies apresenta a reprodução sexuada e a fecundação pode ser externa ou interna. Com desenvolvimento direto ou indireto, os artrópodes são divididos em alguns grupos. Observem a imagem ao lado de uma libélula em processo de muda, ou também chamada ecdise. Então, esse exoesqueleto, ele vai até um certo tempo, ele é flexível. Permite que o animal vá se desenvolvendo. Com o passar do tempo, esse exoesqueleto ele se torna rígido, como uma roupa que fica muito pequena. Então, na verdade, esse animal ele precisa trocar esse exoesqueleto para que novo exoesqueleto venha acompanhar o seu crescimento. Página 157. Crustáceos. O grupo dos crustáceos inclui animais como o camarão, o siri e os tatuzinhos de jardim. Seu corpo se divide em cefalotórax e abdômen e apresenta 5 ou mais pares de apêndices, além de 2 pares de antenas. A respiração dos crustáceos aquáticos é feita por brânquias. A maioria apresenta sexos separados. A reprodução é sexuada, com fecundação interna ou externa, dependendo da espécie. Algumas espécies incubam os ovos de onde eclodem animais jovens semelhantes aos adultos. Na maioria das vezes, porém, dos ovos, eclodem larvas que se desenvolverão em adultos. Observem a imagem ao lado, o caranguejo, conhecido como Maria Farinha, vaza-maré, guruçá e outros nomes. É comum nas praias brasileiras. Aracnídeos. O grupo dos aracnídeos é formado por artrópodes terrestres, como as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. O corpo dos aracnídeos geralmente é dividido em cefalotórax e abdômen. No cefalotórax há 4 pares de pernas, um par de quelíceras, que são apêndices relacionados à manipulação de alimento, e um par de pedipalpos, apêndices que têm funções diversas nos diferentes grupos de aracnídeos. Alguns aracnídeos, como aranhas e escorpiões, apresentam uma secreção tóxica, denominada peçonha. Acidentes envolvendo esses animais podem causar problemas de saúde e até ser fatais, especialmente para crianças. No final do abdômen, as aranhas possuem glândulas que produzem seda. Associadas a elas, existem pequenos apêndices que se movem e tecem a seda. Entre outras funções, a seda é empregada na construção de teias, utilizadas como armadilhas para as presas e na construção de ninhos e de abrigo para os ovos. Geralmente, os aracnídeos têm sexos separados, fecundação interna e desenvolvimento direto. Prestem atenção na explicação. Então, nós vimos aí que o grupo de artrópodes ele é dividido em crustáceos, aracnídeos. Depois nós vamos ver que eles também têm grupos chamados quilópodes, diplópodes e tem os insetos, que é o maior grupo dos aracnídeos. A principal característica aí no caso dos aracnídeos, no caso das aranhas e dos escorpiões, é que eles possuem peçonha, ou seja, uma substância tóxica, né? Que pode, às vezes, até ser fatal, principalmente para crianças. Existem muitas aranhas que possuem essa peçonha. Nós temos aí no final do abdômen das aranhas as glândulas que produzem a teia. Então, são chamadas
Essas glândulas são chamadas de fiandeiras. São elas que produzem as teias. E a teia, quando ela sai do abdômen e da aranha, do final do abdômen, das fiandeiras, ela não é branquinha como nós vemos, ela é transparente. Acontece que ela produz uma proteína, essa teia aí, chamada escleroproteína. Quando a escleroproteína entra em contato com o oxigênio do ar, é que ela se torna branquinha como nós conhecemos. Página 158. Insetos. Os insetos constituem o grupo de artrópodes com maior número de espécies. Seu corpo divide-se em cabeça, tórax e abdômen. A cabeça possui um par de antenas, um par de olhos e apêndices relacionados à alimentação, chamadas peças bucais. Nos insetos, os sexos são separados. A reprodução é sexuada com fecundação interna e a fêmea põe ovos que se desenvolvem em novos indivíduos. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. O conjunto de transformações pelas quais o inseto passa até adquirir a forma adulta no desenvolvimento indireto é denominado metamorfose, que pode ser completa ou incompleta. Então, observem ao lado aqui as larvas de mosquito da espécie Aedes aegypti se desenvolvendo sob a superfície da água. Elas dificilmente podem ser vistas sem auxílio de aparelhos como uma lupa. Nós temos também aqui o esquema da metamorfose completa. Então, no caso, o exemplo é o mosquito. Nesse processo, do ovo nasce uma larva bem diferente do adulto. A larva transforma-se em pupa e, depois de passar por profundas modificações, origina o adulto. E nós temos aqui o esquema da metamorfose incompleta. A metamorfose incompleta aqui está sendo representada por um gafanhoto. Nesse caso, do ovo nasce a ninfa, indivíduo semelhante ao adulto, porém sem asas. A ninfa passa por sucessivas mudas até originar um adulto alado. Prestem atenção na explicação. No caso da metamorfose, o que mais chama atenção aí no grupo dos insetos é a metamorfose completa e incompleta. No caso da metamorfose completa, nós também podemos usar como exemplo a borboleta. Ela eclode, ou seja, ela sai do ovo como uma larva. Posteriormente, após algumas mudas, a lagarta entra em fase de pupa, ou seja, ela fica presa no interior da crisálida. A crisálida é o casulo. Após algum tempo, ocorre a saída e o adulto alado, ou seja, com as suas asas, ele está formado. Então, essa é a metamorfose completa. No caso da metamorfose incompleta, que nós vamos continuar usando o exemplo do gafanhoto, começa com o estágio chamado ninfa, em que o inseto não possui asas. Quando se torna adulto, aparecem as asas. Página 159. Quilópodes e diplópodes. Os quilópodes e os diplópodes são artrópodes terrestres que vivem no solo e preferem locais úmidos e sombreados, como embaixo de pedras, troncos ou folhas caídas. Esses animais apresentam um corpo alongado e dividido em cabeça e tronco. Na cabeça há um par de antenas e ocelos, olhos simples. O tronco é formado por muitos segmentos, cada um deles com um ou dois pares de pernas. Os representantes dos quilópodes são as lacraias e as centopeias. Os indivíduos desse grupo têm um par de pernas por segmento do corpo. Já os diplópodes são popularmente conhecidos como piolhos de cobra, gongolôs ou emboás. Têm dois pares de pernas por segmento do corpo. Equinodermos. O filo Equinodermata é composto de animais exclusivamente marinhos, como o ouriço do mar e a estrela do mar. Todos os equinodermos possuem um endoesqueleto, esqueleto interno, calcário. Com poucas exceções, os equinodermos adultos têm simetria radial. Sua digestão é exclusivamente extracelular e o tubo digestório tem boca e ânus. Observe aqui o esquema anatomia de um ouriço do mar. Então, é o corte longitudinal de um ouriço do mar. Nos equinodermos, a água do mar entra pelo madreporito, circula por diversos canais e chega aos pés ambulacrais. Então, observe aqui na imagem as estruturas, onde fica aqui o canal do sistema aquífero. Temos a boca, o dente,
os espinhos, a gônada, a placa do esqueleto, o madreporito, ânus, intestino e os pés ambulacrais. Página 160. Uma característica exclusiva desse grupo é a presença de um sistema aquífero no interior do corpo. Esse sistema é formado por um conjunto de canais preenchidos por um líquido composto basicamente de água do mar. Esses canais se comunicam com apêndices chamados pés ambulacrais, que podem ser usados na locomoção, na alimentação e na fixação do animal. A água do mar entra no sistema por uma placa perfurada do esqueleto, o madreporito. Grande parte dos representantes desse filo possui sexos separados. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. A fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. Algumas estrelas do mar podem se reproduzir assexuadamente, quando o corpo é dividido em 2 ou mais pedaços que contêm uma parte do disco central. Cada pedaço é capaz de regenerar o resto do organismo e originar uma nova estrela do mar. Prestem atenção na explicação. Então, nós já falamos sobre os moluscos, né? Agora os artrópodes, que é o mais diversificado do planeta, com mais de 1 milhão de espécies, sendo que cerca de 900 mil são insetos. O sucesso da estratégia artrópode é atribuído principalmente ao exoesqueleto, como nós já falamos, que é a troca, né? A muda, o equidise, que protege o corpo do animal como uma armadura articulada. Devido à sua rigidez, o exoesqueleto ele não permite o crescimento corporal e os artrópodes precisam trocá-lo posteriormente para poder crescer. O exoesqueleto é constituído principalmente de uma substância chamada quitina. Essa troca de exoesqueleto é denominada muda ou equidise. No caso dos equinodermos, esse filo reúne cerca de 6 mil espécies marinhas. São eles as estrelas do mar, ouriços do mar e bolacha de praia, pepinos do mar, serpentes do mar e lírios do mar. Sua característica mais marcante é o sistema ambulacral. O sistema excretor é ausente, sistema nervoso presente, sistema circulatório ausente ou reduzido e o sistema digestório é completo. Façam os exercícios de olho no tema da página 160.